Estamos de volta e agora, para a gente falar de uma medicação que está super pop nos últimos tempos e que carrega também muitas preocupações, que é o tal do Ozempic. A Anvisa, pessoal, emitiu um novo alerta sobre a falsificação desse remédio, a falsificação de Ozempic. No Rio de Janeiro, a polícia investiga inclusive uma suposta fraude, depois que uma mulher foi hospitalizada em estado grave. Por causa da importância desse fato, a gente vai conversar agora com uma endocrinologista, a Maria Fernanda Barca. Doutora, muito obrigada, pela gentileza de conversar com a gente. Bem-vinda à CNN Brasil. Obrigada, Elisa. Agradeço o convite. Muito obrigada. Vamos lá. Pois é, a gente começa lhe perguntando aqui, doutora, porque eventualmente, assim, muita gente não sabe nem o que é o Ozempic, nem que ele é usado de uma maneira que pode ser diferente daquela que é prescrita e tudo mais. O que é o Ozempic, doutora? Bom, o Ozempic é um medicamento usado, a princípio, foi lançado para o diabético e ele veio, assim, ele foi feito através de estudo com bariátricos, né? E que viram que depois, os bariátricos, depois da cirurgia, deixavam de ser diabéticos. Então, eles separaram dois componentes, GLP-1 e GIP, produzidos pelo intestino, e aí chegaram ao GLP-1, o GIP eles puseram de lado, porque não fazia absolutamente nada, e chegaram ao GLP-1. Então, esse GLP-1, ele foi, vamos dizer assim, clonado, com pequenas diferenças em relação ao humano, e aí, consequentemente, chegaram à fabricação, primeiro do Victoza, Saxenda, que é o liraglutida, e chegamos finalmente ao semaglutida, Ozempic. E o Ozempic, ele foi lançado porque eles viram que o diabético baixava os níveis glicêmicos, melhorava a média glicêmica, e ele também emagrecia. Então, daí veio a febre, né? Porque todo mundo, o mundo começou a usar off-label, né? Nos países principalmente que podiam, e as pessoas emagreciam muito. Então, a febre do Ozempic com as redes sociais, com as mídias, isso foi, vamos dizer, replicando, e nós chegamos a um Ozempic que nada mais é do que a semaglutida, que faz uma série de funções importantes no organismo, tipo, corrige a diabetes, põe os targets em níveis, muitas vezes, não diabéticos, né? E, além de tudo, emagrece, tira aquela gordura visceral que é tão inflamatória. E essa gordura visceral, ela, vamos dizer, você perde a barriguinha, aquela barriga, né? Tanto para homens quanto para mulheres, então foi assim um boom, né, em relação ao Ozempic, exatamente por causa disso, com perdas de peso importantes, até 18% em pessoas responsivas. Caramba, ou seja, Então, é a medicação, isso. doutora, a medicação por si só já carrega esse problema de gente que está tomando sem ter prescrição médica, eventualmente gente que pode sofrer com efeito colateral e tudo mais, até causando o problema de quem precisa exatamente da medicação chegar na farmácia e não encontrá-la, né? Porque ela está sendo utilizada para emagrecimento. Aí agora, esse caso a mais da falsificação. A senhora pode nos ajudar a entender, por favor, esse caso do Rio de Janeiro? Porque diz que eles estavam, a Anvisa emitiu um novo alerta sobre a falsificação de Ozempic a partir de canetas de insulina. Como assim exatamente? A senhora compreendeu o que desse caso, para que nós possamos compreender também? Então, o Ozempic, ele lançou alertas, inclusive, tem vídeos na internet mostrando como tem que ser a caneta. Então, por exemplo, a caneta tem que ser azul clara, a caneta, o mostrador, ele tem que ser cinza, da solução, o botão de aplicação tem que ser cinza, vamos dizer, dentro do mostrador tem um local que tem que ser cinza e a substância tem que ser não transparente, ela tem que ser fosca. Então, é azulzinho e na caixa não pode estar escrito em espanhol. E são detalhes importantes, né? E, assim, foram canetas, porque assim, as canetas de insulina, elas têm um modo de aplicação, dependendo da caneta, similar.
Mas é exatamente isso que está aparecendo na tela. E assim, quando você olha a caixa, inclusive tem um local metálico de raspadinha, e ele tem que estar escrito em português. Eu não sei como ela comprou, mas com certeza a caneta não era igual ao que está sendo mostrado na tela. Exatamente isso. Então, assim, o que acontece? Ela foi Podia ser hospitalizada, né? insulina, exato. O que pode ter lá dentro? A própria insulina pode ter, né? E outras substâncias que são poluentes, que são substâncias que fazem mal à saúde, que podem levar a insuficiência cardíaca, insuficiência renal, problemas hepáticos. E ela foi hospitalizada provavelmente por um desses mecanismos. Fora que assim a gente não sabe, porque tem que ter uma asepsia, uma esterilidade, então ela pode ter tido até choque séptico, né, por bactérias contaminantes, enfim, uma série de problemas, fora que também ele pode ter ácido bórico, o álcool, outras substâncias, chumbo, né, que não é incomum. Então, assim, é exatamente isso que está acontecendo, né? Falsificação, e por isso tem o número de saque, né, em que a pessoa pode se informar quando compra, principalmente pela internet, mas já essa pessoa, por exemplo, ela comprou, né, exatamente na farmácia, né, pelo que eu vi. Então, assim, também na farmácia existe a probabilidade de ainda ser lote errado, né? De ser ainda um lote que o pessoal da Novo Norte está atrás, mas assim, o Brasil é mestre em golpes, né?